Olá, você está no programa Alma Querida, programa no qual nós respondemos os e-mails que nos são encaminhados pelos nossos ouvintes. Hoje nós vamos começar com, como é de nossa praxe, nós não identificamos os missivistas para evitar constrangimento. Então aqui tem um e-mail de alguém que diz assim: faz uns 2 anos que em nossa cidade fundamos um centro espírita. Deus abençoe. Imagine se nós sempre recebêssemos muitos e-mails de alguém que dissesse: na nossa cidade nós fundamos um centro espírita. Um centro espírita é um disseminador de luzes. Deus que abençoe vocês. Aqui não há outros centros e desde o início sempre houve algumas diferenças de ideias. É natural também isso. Se nós tivéssemos as mesmas ideias, nós não teríamos desafios. Os desafios consistem nas diferenças de ideias das pessoas que fazem com que elas sejam instadas a se modificarem para se adaptarem ao outro. Porque, como disse o Espírito da Verdade a Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta sobre a lei de sociedade, o Espírito responde: é impossível imaginar o homem só. A outra coisa importante, minha querida, é que nós temos fome de Deus. E a fome que nós temos de Deus, ela só é saciada com o encontro que nós temos com Deus no nosso semelhante. Porque nós não podemos encontrar Deus de outra forma. Acontece que o nosso semelhante também tem fome de Deus. Mas nós, seres humanos, fazemos uma coisa muito engraçada. As Escrituras nos dizem que no 6º dia Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança os criou, começa no singular e vai para o plural. Macho e fêmea os criou. Acontece que na nossa vida nós fazemos o inverso disso. Nós podemos até dizer: e o homem criou Deus, a sua imagem e semelhança o criou. Né? Porque nós queremos que Deus seja aquele ser que satisfaça os nossos desejos, os nossos caprichos, os nossos desejos, por mais egoístas que sejam. Paulo de Tarso diz sobre o amor, né, que o amor não se soberbece, não busca os próprios interesses, mas não arde em ciúmes. Esse é o amor de Deus. É o amor que nós temos que desenvolver. Porque o nosso amor é ciumento, ele se ensoberbece sim, ele busca os seus próprios interesses. E daí a necessidade de nós termos isto em mente para nós nos relacionarmos com os nossos semelhantes. E aonde é que você vai se relacionar com o seu semelhante? Em primeiro lugar, na sua família. Depois você vai se relacionar no seu grupo social. Mas também, se você funda uma agremiação religiosa, um clube, uma igreja, qualquer reunião de pessoas, sempre vai haver essa diferença de opiniões. Porque se tudo fosse igual, você conhece aquela expressão que diz assim, né? Ou se tudo fosse vermelho, que seria do amarelo, né? Então, se todo mundo gostasse do vermelho, que seria do amarelo? Então, é preciso que haja esta diversidade. A coisa mais bonita que tem é que, por exemplo, os gregos, eles olhavam para o mundo, né, para o universo, para o existir. Eles diziam cosmos. Cosmos quer dizer belo. Daí você já ouviu a palavra cosmético, cosmetologia. Os romanos olhavam para o mesmo existir e diziam mundos. Mundo, quer dizer, mundo quer dizer limpo. Daí a palavra imundo, que quer dizer sujo, né? Por que esse cosmos é belo, mundos é limpo? Universo, unidade na diversidade. É porque as pessoas são diversas. Nós, quando olhamos para esse universo, é uma unidade, porque tudo provém de Deus. Como está escrito no Evangelho de João, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Tudo o que foi feito por ele se fez, nada do que foi feito sem ele se fez. O Verbo se fez carne e veio existir entre nós. Então Deus se manifesta nas coisas que estão à nossa volta, mas principalmente nos seres à nossa volta e principalmente nos seres humanos à nossa volta. E daí o desafio de nós amarmos estes seres humanos. Mas aí nós fundamos um centro espírita. Quando se funda um centro espírita, eu aconselharia você a ler o livro Aconteceu na Casa Espírita, você vai verificar. Eu costumo brincar dizendo
Quem é que vocês pensam que são os espíritas que estão nos centros espíritas? São egressos do mundo espiritual inferior. Há pouco tempo nós estávamos criando problemas para aqueles que querem fazer o bem. Nós estávamos criando problemas para os dirigentes de centros espíritas. E agora estamos fundando centros espíritas. Nesse livro aconteceu na Casa Espírita, o mentor das trevas, que queria destruir o centro espírita, quando ele é resgatado, está lá no fim do livro. Vou adiantar, mas vale a pena você ler a si mesmo. Que quando ele é resgatado, a encarnação dele já está programadinha pelo pai, pela mãe, que são espíritos superiores. Então ele não consegue, não interferiu na encarnação, ele simplesmente aceitou. Como acontece com muitos de nós que estamos aqui, não tivemos participação na programação da nossa reencarnação. Nós simplesmente aceitamos. Mas como eu digo, é sempre o melhor para nós. Porque ou você participou da reunião que programou a sua reencarnação, ou não programou, ou não participou. Se você participou é porque tinha condições. Então você aceitou, você elegeu as condições. Se você não participou, ela foi decidida por seres de elevadíssima categoria, que seriam aqueles seres que te amam e que estão já na luz, no espaço espiritual superior. Esses seres, eles têm uma ciência, um desenvolvimento extraordinário. Então eles vão fazer o melhor para você. Tem muito amor, sempre com muito amor. E levar em consideração se você seria capaz ou não. Numa circunstância ou noutra, o que você precisa saber é: eu posso. Se isso está me acontecendo, eu posso dar conta. Então, são os desafios dos relacionamentos. Então, você diz, houve algumas diferenças de ideias. Uns fazem orações como Ave Maria, outros em nome do Pai, aquela história em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Uns ficam copiando o que outras casas de outras cidades fazem, como, por exemplo, uma sopa servida no domingo à tarde. Mas aqui e dá o nome da cidade, o Espiritismo ainda não é muito bem aceito. São poucos os que participam dessa sopa. Olha, é uma maneira de chamar pessoas. Porque eu disse agora há pouco que nós temos fome de Deus. Olha, satisfazer a fome de Deus não é fácil. Satisfazer a fome física, orgânica, essa já é um pouco mais fácil. Sempre que você faz uma sopa, você tem que também servir, além da sopa, o sorriso que vai com a sopa. Ainda um dia desses nós tivemos no nosso espaço um evento e um amigo que está abrigado no espaço, que é um Hare Krishna, ele pediu licença para fazer um almoço, como se fosse uma oferta dele às pessoas que estavam conosco. E nós brincamos no dia, avisamos que ninguém ia ter que sair para almoçar fora, porque tinha um almoço no próprio espaço. E brincamos que todo mundo ia comer restos naquele dia. Ficaram assustados, como comer restos? É porque para os hinduístas Vaishnavas, que são os Hare Krishna, toda comida é prasada. Prasada significa oferta. Primeiro come Deus. Eles oferecem para Deus. E quando estão fazendo o alimento, preparando o alimento, estão oferecendo o alimento a Deus. E antes de comer, o alimento é oferecido a Deus. Então, quando você come aquilo que Deus deixou. Então, todo alimento, para os nossos queridos irmãos Hare Krishna, é uma coisa abençoada. Então, imagine você, essa sopa, ela tem o mesmo condão. Se ela é oferecida, e as pessoas que vão receber essa sopa, elas se alimentam não apenas da sopa, mas do amor que está por trás da sopa, que está no caldo da sopa, que está no prato da sopa, está no gesto de quem oferece a sopa. Isto é uma forma de amar, meu querido. Então, muito bem-vinda essa ideia. Você já imaginou se todos os centros espíritas fizessem uma sopa? Isso é uma prática em muitos centros espíritas. Outros não fazem isso, mas tem outras práticas. Uma coisa que nós estamos sempre pensando em fazer no nosso espaço, né, que nós vamos ter que desmontar daqui a pouco, que é um espaço grande, nós queremos fazer uma feira de centros espíritas. Porque um tem um trabalho com a família de uma forma, outro tem um trabalho com a família de outra forma, outro tem um trabalho com jovens, outro com crianças, outros têm um trabalho de evangelização. As casas espíritas não fazem da mesma forma. Da mesma maneira que nós temos várias religiões, dentro de cada religião nós temos as diferentes formas de exercício.
daquilo a que os religiosos se propõem. Mas nós costumamos dizer que as religiões são como que franquias de alimentação. Você, quando vai ao shopping e você vai na praça de alimentação, se você vai com 10 amigos, é muito difícil que 3 façam o prato na mesma franquia, no mesmo restaurante. Fazem pratos em franquias de alimentação diferentes. Um vai lá na comida da fazenda, outro na comida japonesa, outro na comida chinesa, outro na comida mineira. Eita, nós aí, hein? Na comida mineira, uai! Nada melhor do que uma comida mineira também, para quem gosta de carne. Eu já sou vegetariano há bastante tempo, deu uma revolução na minha família na mineirada lá. Mas todos fazem um prato. E tem outra coisa interessante. Aqueles que vão, por exemplo, na franquia, comida da fazenda. Vamos admitir que existisse esse tipo de restaurante. Vão 3 na comida da fazenda. Não saem com pratos iguais. Saem com pratos diferentes, apesar de alimentarem-se na mesma franquia. Agora, o que eles fazem depois? Se reúnem todos os amigos numa mesa no centro do shopping e vão comer e partilhando a alegria do alimento. Da mesma maneira, nas religiões, nós podemos fazer a mesma coisa. Essa é a essência do projeto Uniluz, que nós lideramos e que está na praça agora, graças a Deus, indo de vento em popa. Então, é importante que nós tenhamos esta alegria de estarmos nos relacionando com os nossos irmãos. Agora ele diz, né? São poucos os que participam dessa sopa, que para uns do grupo é uma forma de caridade. É uma forma de caridade. Para uns do grupo é forma de caridade, sim. Esses estão certos. É uma forma de caridade. Não é a única forma de caridade, mas é uma forma de caridade. Então, nessa feira de centros espíritas que nós queríamos fazer, queríamos que os centros espíritas trocassem experiências, para que um pudesse aprender com o outro. Olha, o centro espírita do qual você participa sabe o que é fazer uma sopa para os pobres ou uma sopa para as pessoas que estão ali. Ele sabe como fazer isto. Outros centros espíritas talvez não saibam. Agora ele diz, alguns não concordam com isso. Não concordam com isso tudo. Olha, esses que não concordam têm o direito de não concordar. Só que eles estão numa situação que nós costumamos dizer sempre. Quem critica tem a obrigação de fazer melhor. Há muitas pessoas que gostam de criticar, meu querido irmão, mas não gostam de, como se diz na gíria, de pôr a mão na massa, de fazer alguma coisa. Então é importante que essas pessoas que criticam tenham algo melhor a oferecer, mas não simplesmente alegarem. É necessário que essas pessoas ponham mãos à obra e façam alguma coisa. Porque se quem critica tem a obrigação de fazer melhor, quem está fazendo, na maioria das vezes, não tem tempo para criticar. Então, o que nós temos que fazer em relação aos nossos irmãos que estão trabalhando é fazer o melhor possível para ajudá-los. E para mostrar se nós achamos que alguma coisa pode ser feita de diferente, nós fazermos a diferença fazendo a coisa. Você termina dizendo assim, não concorda com isso. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre tudo isso, pois acho que não é bom participar sendo contra algumas coisas. Realmente não é. Não é bom participar sendo do contra. Então o que você pode fazer? Participe sendo a favor daquilo que você acha que é certo, e se você acha que alguma coisa não é certa, pergunte-se, como é que eu posso fazer melhor do que o que eles estão fazendo? E aí é só você se mobilizar, você chegar e, amorosa, humilde e calorosamente, propor uma nova forma de trabalho, mas trazendo não só a proposta, mas também as soluções. Chegamos ao final desse bloco, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós estaremos de volta.